e peço pro teu também, que eu já conheço ele. Aí ela pediu dispensa e o patrão me dispensou, eu torcendo pra ele não me dispensar, né? Sério, É, mano? na semana eu até falei pra ele, eu acho que, se eu não me engano, o nome dele era seu Edivaldo. Falei, seu Edivaldo, minha mãe vai chegar aí e ela vai falar de liberar pra fazer a peneira aí num clube. Fala pra ela que durante a semana a gente vai ter bastante serviço aqui, eu vou ter que entregar bastante carta, vou ter que ir no banco. Eu não tô afim de ir, não. Eu falei isso pra ele, pô. Só que aí eu não sei qual que foi a artimanha dela que ela falou com ele e aí ele acabou Talvez me ela liberando. sabia que você Pode ser. ia conversar com ele. Pode ser. Aí ele acabou me liberando. Aí quando ele me liberou, eu falei, agora não tem jeito, vou ter que ir. Vou ter que ir. E aí foi quando eu fui. Aí... E aí, mas você chegou lá pra fazer um teste? Ou... Não era nem teste, não. Era peneira, Era né? peneira, mano. quantos- Teste é indicação. Alguém te indica, você vai e faz teste no time da tua categoria, da tua idade. Peneira, você faz você faz a ficha técnica, né, que é onde você coloca os seus dados, eles te ligam e falam, ó, tal dia vai ter a peneira da tua idade, você vem pra peneira. Aí a peneira é você chegar, peneira eles dão um horário lá, que tem que estar às 2 horas no portão tal, você chega às 2, eu cheguei às 2 horas no portão tal, quando eu cheguei às 2 horas no portão tal, lá no Canindé, eu quis voltar para trás porque a fila para peneira tava dando volta no Canindé. Eu falei, mãe, Nossa! chegamos às 2, a gente não vai entrar para jogar, para fazer a peneira aí nunca. E outra, eu falei para ela, eu tô sem almoçar, como é que a gente vai fazer peneira aí ainda Porque sem eu vou almoçar? correr no sol. A bichinha abriu a bolsa dela e falou, não, a questão de comida não é o problema, não. Eu fiz um pão com mortandela, te trouxe um teu pãozinho com mortandela. Ah, sua mãe é Ela muito foda. me deu pão com mortandela, comi o pão com mortandela, desenrolou um suco lá. Tomei o suco, pão com mortandela e fui pra fila. Quando abri o portão, corri pra fila da minha posição gigantesca. Qual que era a sua posição na época? Meia. Eu lembro que as duas filas maiores era meia e atacante. Então, sempre é. Sempre é, né? Sempre é, meia. Ninguém quer ser zagueiro lateral, Não, volante. ou goleiro. Aí quando eu vi essas duas filas que eram as maiores, e aí minha mãe me deu pão com mortandela, eu falei, não, então a gente vai ter que fazer essa peneira aí. Aí eu fui pra fila, quando eu cheguei na fila, a fila da minha posição gigantesca. Aí eu comecei a olhar para as filas menores. Eu falei, mano, vou entrar em alguma dessas filas menores. As filas era quem eram os primeiros, lateral, esquerdo, direito, entrava pro campo, dividia os times e ia jogando. Então a fila era por posição. Aí eu comecei a olhar para as filas, a fila menor era goleiro. Aí eu olhei pros 3, 4 meninos goleiros lá, eu falei, mano, os moleques gigantes. Eu tenho até medo de quando eu jogo bola 3 dentro, 3 fora, quando a gente jogava na rua, os caras soltavam a bica, eu tinha medo de pegar, porque o goleiro não dá pra mim. Vou na lateral direita, que era menorzinha. Aí eu falei, putz, lateral direito, mano. Pé invertido. Pezão direito eu só uso pra subir no busão, só no ônibus. Pra chutar eu só uso a esquerda, direito não vai dar certo. Fui pra zagueiro, zagueiro central, posição dos dois zagueiros, zagueiro com pé canhoto, com o pé destro. Mano, os moleques gigantes, tudo fortão. Falei, mano, não vai dar pra mim não. Volante forte também. Aí eu olhei pra outra, pra posição seguinte, lateral esquerdo. Eu falei, mano, lateral esquerdo. A fila tá pequena, eu sou canhoto. Vou na lateral. E fui, pô. Fui entrar 7 horas da noite pra fazer a peneira. Na lateral, eu fui assim mesmo. Cheguei lá pra jogar. O treinador acho que já estava bem cansado, né? Desde meio-dia lá. Quando eu entrei para jogar, deu 10 minutos, ele apitou. Todo mundo correndo atrás da bola, porque você não guarda a posição, você quer fazer gol, você quer dar uma assistência. Você quer se aparecer. Você quer se aparecer. Então, para aparecer, você tem que correr atrás da bola. Lembro que nem na bola eu quase toquei. Terminou, ele juntou a molecada, que éramos os últimos, e falou, ó, de vocês que jogaram aqui, o único que foi aprovado foi você. Aí apontou assim na minha direção, né? Eu até levantei o braço. Aí ele fez assim, não é você não, é o menino aí do lado.
E era o menino do meu lado, apontou qual o teu nome, pegou o nome, idade, pá. Não, você vem daqui 2 meses, daqui uma semana, a seletiva vai estar menor, você vai passar para a próxima fase de avaliação. Os demais, infelizmente não deu certo, continua estudando, tenta outra coisa ou volta ao ano que vem. E você tava nesse bolo? Tava no bolo. Terminou, todo mundo levantou ali, eu muito desapontado, triste, né? Porque, pô, na minha cabeça vinha, pô, perdi meu dia de trabalho pra vir aqui, não ser aprovado, os caras nem me olharam direito. E tô indo em direção da minha mãe pra gente ir pra Marginal, pegar o ônibus pra ir pro metrô, do metrô pra casa. Aí eu tô triste falando com ela e quando eu fui falar pra ela, pô, mãe, tá vendo? Eu falei pra senhora que não era pra gente vir, pô, eu já tinha falado, o cara nem me viu, eu conversando com ela, eu olho pro lado e ela já não tá mais do meu lado. Aí eu procuro ela, olho pra trás, tá ela e mais 2 mães de longe, assim, eu escutei elas questionando o treinador. Poxa, a gente faltou no nosso trabalho, meu filho até trabalha, pedi dispensa para chegar aqui, vocês darem 10 minutos. Isso não é justo. O senhor foi muito mal no critério de avaliação, não sei o quê, eu escutando isso. E aí ela parou de falar, eu de longe eu vi que ele estava anotando na prancheta dele lá. Aí ela veio na minha direção pra gente ir pro ponto. Eu falei, mãe, que a senhora foi falar com o treinador? Falei, não é justo, poxa, a gente tá aqui desde do meio-dia, abriram o portão, ficamos nessa fila aí, deram 10 minutos pra você, não sei o que. Eu fui falar isso pra ele, mas ele anotou o teu nome. Quarta-feira você vai voltar. Olha, mano. Foi, mano. Quarta-feira você vai voltar e a seletiva vai ser menor, você vai ter mais tempo pra eles te avaliarem. E eu vou falar de novo com o seu patrão. Olha. Aí foi assim, mano. E aí ela falou de novo com o meu patrão, ele me liberou e eu fui de novo. Lateral esquerdo de novo. Aí eu fui como meia, porque já tinha menos garotos, né? Não era aquela quantidade enorme, já era menos, né? Já era mais uma seletiva. Então eu consegui fazer a avaliação na minha posição. E aí, a partir daí, eu fui voltando todas as quartas-feiras. E aí, para voltar todas as quartas-feiras, eu não tinha o dinheiro para voltar todas as quartas-feiras. Eu lembro que nenhuma quarta-feira a minha mãe tirava o dinheiro da mistura, que a mistura era um ovo, às vezes a sardinha. Quando ela tirava na quarta-feira o dia da mistura, ela pedia emprestado na outra. Mas eu não deixei de ir em nenhuma das quartas. Ela sempre conseguiu buscar o recurso que não tinha dentro de casa. Então eu costumo dizer que a minha mãe, ela mesmo sem ela saber, ela foi uma empreendedora dentro de casa. Ela investiu em uma empresa que para muitos não tinha futuro. Ou para muitos uma empresa que ninguém tinha a garantia que ia dar certo, nem ela. Mas ela investiu o que ela tinha, o mínimo que ela tinha. E o mínimo era a mistura ou um dinheiro emprestado. E quando eu falo dela, eu sempre falo que mesmo que no processo da nossa caminhada, sempre vai acontecer situações que vão fazer a gente desanimar, retroceder ou fazer o que eu fiz. Enterrar o meu sonho. Mas sempre no meio desse processo vai ter alguém que vai nos incentivar, vai ter alguém que vai nos estimular, vai ter alguém que vai falar para você, tenta de novo, vai mais uma quarta. E eu sei que eu estou falando isso aqui e vocês chegaram, hoje vocês têm o podcast de vocês, o Potipá de vocês, quando vocês começaram, eu tenho certeza que muita gente não botou fé. O apoio foi poucas pessoas que apoiaram. Sim. Sabe por quê? Porque todo começo de um projeto que vem a ser lançado, todo projeto precisa de um investimento. Eu sei que no começo não tinha investimento. Vocês tiveram que se virar nos 30 para chegar aqui hoje. Mas vocês chegam aqui hoje estourando,
mas ninguém sabe O corre por o trás. corre por trás.